gostaria de tratar com vocês sobre o perigo contínuo da incredulidade. Um perigo que cerca a todos nós, todos os dias. Como nós vimos, eu fiz questão da gente ver um pouco mais, para a gente ver que mesmo os líderes, sabendo que Jesus havia ressuscitado, eles pagam valor para os guardas mentirem, para manter até hoje, a versão de que Jesus não ressuscitou e que os seus discípulos é que roubaram o corpo. Imagine, pobres pescadores e pecadores que haviam roubado o corpo. E vimos também, no vídeo não fala tanto assim, mas vimos como mesmo depois das mulheres chegarem com a ótima notícia, a boa notícia, que Jesus havia ressuscitado, os discípulos permaneceram incrédulos. Não sei se vocês viram no finalzinho do vídeo, antes de Jesus falar sobre a missão apostólica, da gente evangelizar, da gente discipular, os discípulos, alguns não creram, alguns duvidaram. Então é muito impressionante como nós todos, mesmo nós, alguns de nós ou todos nós que temos experiências com Deus, corremos o risco de, com o passar dos dias, duvidarmos das próprias experiências que tivemos algum dia. A incredulidade é algo muito assustador. Não é por acaso que no capítulo 4, de 2 Coríntios, nós aprendemos que o príncipe deste século cega o entendimento dos incrédulos. Então, é muito perigoso, mais uma vez eu reforço, inclusive para nós como cristãos. A incredulidade, o deixar de acreditar. Eu enumerei 4 pontos que eu quero falar com os irmãos, mas antes, só para a gente reforçar ainda mais, porque às vezes a gente pensa que incredulidade é algo do ímpio, incredulidade é algo do falso crente, incredulidade, não, a incredulidade pode atingir a mim e a você, que nos consideramos verdadeiros cristãos, e trará dano para a nossa alma, mesmo que a gente seja salvo, mas a incredulidade temporária na vida de um cristão verdadeiro vai trazer grande dano. Então é preciso que a gente tenha essa vigilância que Jesus fala algumas vezes, orai e vigiai sem cessar. E ele, inclusive no Evangelho de Mateus, vimos aqui, que ele diz, porque o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne sempre vai ser fraca, no sentido que a gente sempre vai ter uma inclinação para duvidar. Por isso que é preciso, eu queria convidar os irmãos a abrirem rapidamente no livro que fica logo antes de Apocalipse, aqui na carta de Judas. É o penúltimo livro da Bíblia, tem apenas um capítulo. Mas olha que coisa interessante, a gente não vai falar sobre a carta de Judas, mas eu queria só ler com os irmãos no início dessa carta, para a gente perceber como nós, como cristãos, precisamos tomar cuidado da fé que recebemos. No sentido de como que uma árvore frutífera que precisa ser cuidada para que ela continue a dar frutos. Como uma vinha precisa continuamente ser cuidada para que continue dando seus frutos. Então aqui no versículo 3 da carta de Judas, ela tem apenas um capítulo. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, olha, o propósito de Judas era escrever para a igreja a respeito da salvação. A nossa salvação é algo maravilhoso e que nós devemos falar muito sobre a salvação, pois por mais que a gente estude sobre a salvação, ainda é pouco, no sentido de que ela é muito mais profunda do que a nossa mente pode atingir. Foi que me senti obrigado. Olha que palavra forte.
eu me senti obrigado. Essa palavra aqui, irmãos, ela é empregada nesse contexto de alguém que precisa dar conta do trabalho que faz. Então, no caso, Judas aqui, ele é um pastor. Ele é uma pessoa que apacenta outras, aconselha outras pessoas. Portanto, ele se sente responsável pela vida espiritual, não somente dele, como de muitas outras pessoas. E na igreja, é preciso que a gente tenha essa maturidade de entender que o nosso esfriamento espiritual não vai atingir só a gente. Muitas pessoas vão ser atingidas. E talvez alguns digam assim, mas eu nunca influenciei ninguém a me seguir. Mas isso acontece mesmo sem você querer. Nós somos luz. Mas se a luz que há em nós se tornarem trevas, como essas trevas serão? A responsabilidade do cristão é grande. Então Judas, ele usa essa palavra tão forte. Eu me senti obrigado a corresponder convosco. A ideia de eu me senti obrigado a mandar uma mensagem para vocês sobre o quê? Exortando-vos. E esse tom aqui é um aconselhamento em amor, mas um aconselhamento sério. É como se fosse um puxão de orelha naquelas pessoas. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que a fé é algo que a gente recebeu do Senhor por graça, até aí é verdade, e que a gente não precisa fazer nada para mantê-la. Aí não é verdade. Aqui essa carta, por exemplo, desconstrói totalmente isso. E diz aqui, exortando-vos a batalhardes. Batalhardes, fala de guerra espiritual, diligentemente, ou seja, cuidado com as suas prioridades, para você não estar dando prioridade para uma coisa e deixando de dar prioridade para outra, que é mais importante. Batalhardes diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E aqui a gente vê mais uma vez esse paradoxo. A fé é entregue, mas ao mesmo tempo a gente tem responsabilidade sobre ela. Então, a fé não foi entregue, mas a gente tem responsabilidade sobre ela, a gente tem que cuidar dela. A graça vai nos fazer isso? Vai, mas a gente também tem responsabilidade. Já falamos inúmeras vezes e vamos repetir tantas outras quanto se forem necessárias. Deus é soberano e o homem é responsável. A gente não pode se esconder atrás da soberania de Deus, querendo culpar a soberania de Deus pelas nossas falhas. Nós deveríamos nos arrepender e nos dedicar mais para não falhar tanto quanto falhamos. Então, a fé é algo que a gente precisa todos os dias. A fé é o que o inimigo quer roubar de você e de mim. Porque ele sabe, inclusive, que com a fé a gente tem um escudo que é capaz de nos proteger de todos os dardos inflamados que ele lançar. A fé é o que nos torna aptos a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sem a fé, nós desagradamos a Deus. Mas não está assim na Bíblia, tá? É só você fazer uma compreensão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então quer dizer o quê? Que sem fé a gente desagrada a Deus. Então é importante a gente perceber o que está acontecendo aqui em Lucas capítulo 24. Rapidamente eu vou ler os irmãos. Então se lembraram das suas palavras, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas. Confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio. É quando a gente prega o Evangelho. Às vezes quando a gente prega o Evangelho para a gente. Por exemplo, irmãos, deixe marcado aqui. Eu vou ler um Salmo
que eu sei que todos nós amamos, todos nós, não tenho dúvida que nós amamos esse salmo, mas que dificilmente, e eu me incluo, quero me incluir nesse grupo, a gente acredita nele todo dia. Pode ter alguns dias até que a gente acredita, mas nem todo dia como deveríamos. O Salmo 126. Salmo 126. Todos vocês sabem esse salmo. Perdão, Salmo 127. Por um número. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então a gente vai bater laje. Já orou? Não, pastor, já fiz os cálculos. São quantos metros quadrados? A gente vai gastar isso aqui. Vai ser 2 dias de trabalho. Já falei com o pessoal que vai fazer a feijoada. Os irmãos vão ficar fazendo isso, ajudando. Tá tudo organizado. A gente orou. Irmãos, é isso. A gente é cristão. A gente não pode fazer nada sem orar. Nada. É isso que o Salmo está dizendo aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Por quê? Porque se o Senhor disser, não é para construir, você pode construir 100 vezes, ele destrói as 100 vezes. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não, mas a gente contratou uma equipe de segurança, foi até indicada por Reginho, para fazer a segurança aqui da rua. Aí o pessoal ficar rondando com a moto, com os carros de... Veja se impede o assalto. Não impede, irmão. Não, mas dá uma sensação de segurança. Mas desde quando sensação de segurança é segurança, irmão? Você acha que aquele pessoal que morreu no atentado das Torres Gêmeas achava que ia morrer daquele jeito? Você acha que alguém imaginava naquele ano que aquele que era o ponto comercial mais caro do mundo, as empresas mais ricas do mundo, elas obrigatoriamente tinham que ter um escritório naquele local? Pessoas riquíssimas dali. Você acha que elas imaginavam que um avião ia se chocar e que as torres iam cair? Você acha que elas imaginavam isso? As duas. No mesmo dia. Questão de horas ou minutos no avião. Tanto que eu estava assistindo, estava na faculdade nessa época. Quando o outro avião se chocou, eu falei, mas é replay? Não, o avião chocou com a outra. Você acha que eles imaginavam isso? Quem pegou a sua mala, vou pro trabalho hoje, não volto mais. Por quê? Eles podiam, eu vou morrer de carro atropelado, vai cair um meteorito na minha cabeça, mas um avião vai se chocar com o meu trabalho, eu vou morrer queimado, como tantas pessoas morreram queimadas. Então, em vão, irmão, é em vão. Se a gente não estiver fazendo as coisas que Deus mandou, é em vão, tudo é em vão. Daí o contexto do livro de Eclesiastes. Tudo é vaidade. Se não for na direção de Deus, é tudo em vão. Estou insistindo nisso, irmãos, porque a fé é um requisito essencial para a gente viver o nosso dia. Senão a gente só vai tomar decisões erradas. E as consequências serão dolorosas. Inútil. Você entende a palavra inútil? Inútil significa sem qualquer utilidade. Não está dizendo que tem alguma utilidade. Não, é sem qualquer utilidade. Levantar de madrugada. Repousar tarde. A ideia aqui, irmãos, é um termo que ficou famoso na nossa geração. Termo em inglês chamado workaholic. Significa viciado em trabalho. Pessoa que não dorme. Principalmente pessoas que trabalham com essa questão de mercado financeiro. Por causa do fuso horário. Então, quando aqui está de noite, está abrindo a bolsa de Tóquio. E de repente a bolsa de Nova York, eu não sei qual é o horário que abre. E a pessoa que está ali no computador, às vezes perde até a noção de dia, de noite, não sabe. Só ganhando, querendo ganhar dinheiro. E ele diz, olha, cuidado.
Que não é esse esforço que vai fazer você se sustentar. Ok? Foi uma amiguinha que passou aqui de trás. Fiquem tranquilos, viu? Tudo tranquilo. Comer pão que penosamente granjeastes. Olha que coisa. Imagine isso nos nossos dias, que se alimentar se torna cada vez mais caro, né? Os itens básicos têm se tornado caros. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. E eu sempre deixo claro, quando eu leio isso daqui não é um incentivo à preguiça. Isso é um incentivo à fé. Aqui é aquela pessoa que trabalhou, mas que não vê o trabalho como o centro da sua vida. O centro da sua vida é Deus. E ela trabalha como algo normal, que glorifica a Deus, e descansa. Ela não está concorrendo com ninguém. Ela não está buscando, né, um enriquecimento. Ela tem a sua satisfação no Senhor. Portanto, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aqueles que descansam no Senhor. Isaías, se eu não me engano, fala sobre isso. Nunca jamais se viu um Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. É o mesmo princípio. Herança do Senhor são os filhos. Hoje parece que ninguém quer ter filho. Tem países, irmãos, que pagam para você ter filho. Países que pagam um bom dinheiro, diga-se de passagem, né? Aqui no Brasil seria coisa de, sei lá, o dólar está a R$5, $2.000 por mês para você ter um filho. Seria R$10.000 por mês. E ainda assim as pessoas não querem ter filhos. As mulheres não querem ter filhos porque acham que vão ficar feia. Os homens não querem ter filhos porque acham que é uma responsabilidade para a vida toda. E está certo, mas é uma responsabilidade boa. Mas não querem. Aí essas pessoas botam no papel quanto gastaria com filho, quanto tempo perderia, porque filho para muitos é perda de tempo. E aí elas preferem não ter filhos. E você vai ver países onde a população está até crescendo. Eles estão incentivando muitas vezes até a imigração de estrangeiros para morar lá, porque está faltando mão de obra. Porque as pessoas estão morrendo e não tem gente nascendo. O egoísmo é tão grande, irmãos. E hoje você vai conversar com uma pessoa, se a pessoa tiver mais de um filho, louco. Nos dias de hoje, vem cá, qual é a diferença do dia de hoje para o dia de ontem? Mas as pessoas são assim. Eu, por exemplo, tenho 3, eu sou chamado de louco já há 15 anos, né? Que é a idade do meu primeiro filho. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Com flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. E as pessoas ainda querem ter filho, tem que ser. E quem quer ter filho tarde. Não, eu vou ter filho, mas quando eu tiver 40 anos. Eu tenho conhecidos, né, que se formaram junto comigo. Eu, por exemplo, tenho 43 anos. Né, e tem pessoas da minha idade, da minha geração, que fizeram faculdade comigo. Disseram, não, daqui a uns 3, 4 anos eu vou ter filho. 46 anos a pessoa vai ter um filho. É, porque eu já fiz meu pé de meia. Já. Olha a ideia das pessoas hoje. E o mais assustador é você ouvir isso de crentes. Que estão pensando da mesma forma. Então, a gente fica procurando fé. Às vezes na igreja a gente não acha. E aqui, agora voltando para o nosso texto, é exatamente o que está acontecendo no versículo 11. Tais palavras lhe pareciam como delírio. Mas vem cá, não foi isso que Jesus falou para esses apóstolos que ia acontecer várias vezes? Que ele seria morto e que ele ressuscitaria ao terceiro dia? Ele falou várias vezes, a gente até viu aqui no filme, não foi? Quando ele estava indo para Jerusalém, ele falou de novo. Mas é impressionante, irmãos, como a gente tem uma coisa chamada carne. A carne não quer que você acredite em Deus. E ela vai ficar o tempo todo
de alguma forma te influenciando para que as suas atitudes sejam baseadas muito mais em números, em projeções, em raciocínios humanos, do que na fé em Deus. Vou dar um exemplo. Na época de Gideão, que o povo estava sendo oprimido por um povo estrangeiro, Deus chamou Gideão para liderar o exército dele. E Gideão não fez fé nenhuma. Ele disse: será que o senhor não errou o endereço? Porque eu sou da menor tribo, a menor família da menor tribo, e da minha família, que é a menor da menor tribo, eu sou o menor. E aí Paulo vai explicar isso. Deus pega aqueles que não são. Aí tem 32 mil com Gideão, e depois ficam só 300. Gideão, você vai para a guerra. Tá certo, senhor. Cadê as espadas? Não, você não vai levar espada. Você vai levar cântaro, é onde você coloca água. Jarro, né? Chama de cântaro. E vai levar um chofar, que era um instrumento musical, né, de sopro. Mas isso não é para guerra, senhor. Gideão, vá nessa tua força. E aí tocou o cântaro, tocou o chofar, e os inimigos, eles se mataram. Gideão teve que brigar. Mas como foi a vitória de Jericó? Porque a muralha de Jericó era impossível de se derrubar. Ó, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão dar 7 voltas, e cada vez que vocês derem, cada dia que vocês derem 7 voltas, por terminar, vocês gritam. No último, cara, 7 dias vocês vão dar uma volta, e aí você grita. No último dia vocês vão dar 7 voltas e vão gritar, e aí a muralha vai cair. Irmão, você já viu o grito derrubar a parede? Grito derrubar a parede. É muita martelada, gritadeira. Mas foi o que aconteceu. Então as instruções que o Senhor nos dá, elas vão contra a lógica humana. E na maioria das vezes a gente é tentado a acreditar mais na lógica humana, ainda mais hoje em dia. Que a questão da intelectualidade, né, está tão em voga, que as pessoas, né, dão tanto crédito a determinadas coisas, né, que na Bíblia não tem valor. Então é preciso que a gente entenda que o que tem valor para o Senhor é essa palavrinha pequena, fé. E aí eu queria trabalhar com vocês rapidamente, quero me prolongar, alguns minutos em Hebreus capítulo 11, para a gente entender um pouco de fé. Essa passagem, ela é bastante paradigmática, né, para a gente entender o que é fé para Deus. Porque para o mundo, se você fala fé, as pessoas vão dizer: eu tenho fé no islamismo. Eu tenho fé que o Brasil vai ganhar a próxima Copa. Essa já perdeu. Então, fé não é isso. Teve gente que teve fé que tal candidato iria ganhar. De repente, perdeu. Então, fé não é pensamento positivo. Fé não é você acreditar no que você quer e achar que o que você quer vai dar certo. Não, fé é outra coisa, pelo menos do ponto de vista de Deus. Por isso, o cuidado do próprio Deus de definir os parâmetros do que nós, que somos seus discípulos de Cristo, deveríamos pensar sobre fé. Então, quando a gente fala fé, a gente tem que saber o que está falando. Não, fé não é algo abstrato. Fé não é qualquer coisa. Não, fé é o que está escrito aqui no versículo 1, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E por que essa certeza? Porque foi Deus que falou. Então a fé está vinculada a Deus. Eu tenho certeza que vai acontecer desse jeito, porque Deus falou que aconteceria desse jeito. Era o que os discípulos deveriam acreditar. Quando aquelas mulheres chegassem dizendo, né, olha, a gente viu Jesus ressuscitado. Eu sei, oh, glória a Deus, que bom que vocês viram, porque a gente acredita nisso. Porque Ele falou. E se Ele falou, vai acontecer como Ele falou. Então é importante que a gente tenha essa certeza daquilo que a gente está esperando. A gente não está esperando em vão. A gente sabe o que a gente está esperando. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele diz: eu sei em quem eu tenho crido.
e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele fala essas palavras porque ele tem fé. Ele acredita em tudo que Jesus falou para ele. Paulo foi evangelizado pelo próprio Cristo, um apóstolo fora de tempo, né? Evangelizado pelo Cristo ressurreto. E ele diz: eu sei o que eu estou crendo, eu sei em quem eu estou esperando. Quando o apóstolo Pedro, por exemplo, diz: para onde nós iremos? Ou para quem nós iremos? Porque só o Senhor. Por quê? Porque ele acreditava nisso. Aí ele, aqui, é como se fosse uma confirmação da primeira frase. Ele está falando a mesma coisa da primeira frase, mas a ideia aqui é dar ênfase. É chamar a nossa atenção para como esse princípio é importante para nós. E ele diz: a convicção de fatos que se não vê. É a mesma coisa que falou antes. A certeza de coisas que se esperam. Eu estou esperando e eu não estou vendo. Porque se eu estiver vendo, não é fé. É como, por exemplo, alguém que diz assim: o navio vai chegar. Mas se ele fala isso porque ele já viu o bico do navio no horizonte, então ali não é mais fé. Ele está vendo. Então, Jesus, inclusive, repreende Tomé. Quando Tomé está com os outros discípulos, ele não tinha visto Jesus na primeira vez que Jesus se encontrou com os outros. Ele estava em outro lugar. E então, quando estão lá os 11 reunidos, Judas já havia se enforcado, não fazia mais parte do colégio apostólico, os 11 reunidos, agora Tomé vira para os outros e diz: eu também preciso ver. E ele vai além. Será que não é alguém se passando por Jesus? É isso que está na mente dele, porque ele diz: eu quero ver os buracos. Porque eu sei, eu vi lá, ele foi furado no punho, ele foi furado no pé, ele foi a lança que traspassou ele, eu quero ver a marca. E Jesus já aparece no meio, de repente, logo depois dessa frase de Tomé. Diz: vem, Tomé, pode pegar aqui, ó. Sou eu. Tomé fica, né, constrangido, e Jesus diz: olha, Tomé, você creu porque viu, mas bem-aventurados é aqueles que não viram e creram. Falando da gente. Então, aqui ele fala: cuidado, pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, perceba a repetição disso. Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Imagine, isso foi escrito há 1900 e alguns anos atrás, quase 2000 anos, e não tinha ainda, né, a teoria da evolução. Então hoje, quando você fala para alguém que Deus criou o universo, você está nessa? A gente sabe que não foi assim, foi uma explosão. Explodiu, e aí, né, os planetas, e a gente foi evoluindo. Sim, por que a evolução parou na gente? Tá vendo algum homem voando? Tá vendo algum X-Men por aí? X-Men que tem, né? Aquele pessoal que solta raio laser com o olho, né? Wolverine que se machuca e de repente fica curado. A gente não tem ninguém, né? Nenhum mutante. Cadê a evolução? Ah, não, mas só milhões de anos para evoluir. É isso mesmo? Sim, tudo bem, o homem não evoluiu. E os animais que evoluíram, cadê eles? Por que não tem tanto outro animal mutante? Então você vê, por isso que é a teoria, mas a maioria das pessoas acredita. Elas não fazem esse tipo de pergunta. Por quê? Porque é intelectual dizer que você acredita na evolução, sabe? Soa bem, você vai ser bem recebido pelas pessoas, principalmente pelas pessoas que têm dinheiro. A gente dizer que acredita que Deus fez todas as coisas e ainda mais pela sua palavra, rapaz, é os crentes malucos, sou fanático. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É por isso que o princípio da Bíblia assim, sempre me atraiu, né? O texto no original, uma palavrinha, um texto que eu já falei com os irmãos há alguns anos atrás, né?
Bereshit, Barak, Elohim, e no princípio criou Deus. A palavra Barak é só Deus que faz, porque dá a ideia justamente de criar do nada. O homem não cria. Por exemplo, o homem criou o celular. Ele não criou o celular. Ele pegou componentes que já existiam, juntou e aí formou o celular. Mas já existiam os componentes. Ele não criou. O homem não cria as coisas. O homem apenas tem um poder que foi dado pelo próprio Deus de pegar as coisas criadas, usando uma inteligência que o próprio Deus deu e que vai cobrar naquele grande dia, e transformar essas coisas. Mas quem cria do nada é só Deus. E você vê que tem tanta gente na igreja que não acredita nisso. Lotada de gente que não acredita nisso. Se falar disso, eles não creio assim. Eu creio que se eu pedir alguma coisa para Deus tiver fé, Ele vai fazer. Mas esse negócio que Deus criou o universo, eu não creio bem desse jeito. Mas como assim? Porque uma coisa está ligada com a outra. As pessoas estão lotando os bancos das supostas igrejas sem ao menos conhecer o Deus que elas professam crer. Aí aqui a gente vai ver um monte de gente do Antigo Testamento que teve fé. E onde a fé levou essas pessoas. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Uma pessoa não vai chegar na igreja e dar uma oferta generosa sem fé. Na verdadeira igreja não vai fazer isso, pode fazer isso na falsa. E não vai fazer por fé, vai fazer por quê? Por interesse. Porque o pastor vai enganar, o falso pastor vai dizer, se você der X, você vai ganhar X mais 10. Então aquela pessoa diz, é como eu vi uma reportagem hoje de um grupo que gastou milhares de reais na Mega Sena da virada e que não ganhou nada. E agora? Não ganhou nem uma quina, uma quadra para dizer assim, não, pelo menos o prejuízo vai ser menor, não ganhou nada. Mas foram atraídos pela ideia de ganhar 540 milhões, que era o valor, o recorde, né, de premiação no Brasil. Investiram milhares de reais. Não era nada. É como essas pessoas, olha, se você der seu salário, se você vender sua casa e der isso, e elas dão. Deixa a chave do seu carro aqui e deixa. Dão muito mais do que os supostos verdadeiros crentes. Mas eles fazem isso por interesse. Deus rejeita a oferta deles. Deus abomina o que eles estão fazendo. Mas isso foi o que Caim fez, ele fez por fé. Todo o cuidado de Caim. Se você pegar... Obrigado, filho, obrigado. Todo o cuidado de Abel. Ele vai lá e ele pega... e escolhe o melhor. E do melhor do seu gado, ele escolhe a melhor parte. Ia ser o quê? Assada para depois ele comer? Nem isso. Era para que fosse todo consumido para Deus. Mas que coisa louca! Pega uma carne boa, a melhor carne de todas. Região aqui que sabe o que é isso, né? Melhor carne de todas. E queimar tudo. Um Deus que a gente não está nem vendo. Irmão, pode ser que a gente não esteja vendo Ele, mas eu posso te garantir que Ele está vendo a gente. E um dia, a gente o verá como Ele nos está vendo hoje. Esse dia vai chegar. Então aqui ele diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus excelente sacrifício, mais excelente sacrifício do que Caim. Perceba, Caim também ofereceu. Mas Deus fez o que com o sacrifício de Caim? Rejeitou. Então não é qualquer coisa que a gente traz para Deus, não é qualquer coisa que a gente faz para Deus que Ele aceita. E às vezes as pessoas ficam chateadas quando o pastor exorta, nesse sentido. Olha, irmão, você vai louvar? Cuidado. Irmão, você vai prestar algum serviço da igreja? Cuidado. Irmão, você quer interceder por alguém? Cuidado. É importante fazer essas coisas demais. A piedade é grande fonte de lucro, mas com contentamento. Então aqui, irmãos, eu não quero me prolongar, eu quero só mostrar para vocês a importância da fé para a gente ver o perigo da incredulidade que nos circunda.
pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Mas vem cá, eu não sei como era a vida de Abel, sabe? Se Abel não vivesse uma vida correta, Deus não receberia a sua oferta. Porque a gente já leu em Romanos que primeiro é o que? É o nosso corpo, vivo, santo e agradável a Deus. Depois, a oferta das nossas mãos. Uma coisa sempre está ligada à outra. Deus não é servido por mãos humanas, como se precisasse de algo, mas é Ele quem nos dá tudo, inclusive o ar que respiramos. Então a gente sabe sim da vida de Abel. A gente sabe da vida de Abel, inclusive pelo que João escreveu em 1 João. Fala de como Abel era justo e como seu irmão não era. Caim era filho do maligno. Aqui ele fala agora de Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado. Trasladado significa transportado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Olha que maravilha. Mas é maravilha para você e para mim que estamos ouvindo isso. Mas naquela época, imagine, as pessoas viviam cerca de 900 anos. Sabe com quantos anos Deus levou Enoque? 365. Nos nossos dias seria mais ou menos assim. A idade média do brasileiro hoje é 66, 67 anos, mas não dá para 70. 70 anos, a idade média de uma pessoa. É como se Abel tivesse sido chamado por Deus com 35, 30 anos. O que uma pessoa diria? Foi tão jovem, na flor da idade. Mas você acha que foi ruim para Abel? Para Abel perdeu para Enoque isso? Aqui diz, de fato, e esse versículo aqui ainda é a respeito de Enoque. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que ele se aproxime, que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Você acredita realmente que cada segundo do seu e do meu dia hoje Deus estava vendo? Cada palavra que saiu da nossa boca, cada pensamento que foi formado na nossa mente, Deus estava vendo. Não é só que está registrado em livros, a gente sabe, né? Em Apocalipse diz isso. Mas Deus estava vendo, mais ainda, Deus estava presente em cada momento do nosso dia. A onipresença de Deus é algo assim maravilhoso quando a gente está em luta, mas muito inconveniente quando a gente quer pecar. Ele está vendo. E ele diz aqui, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador, presenteador dos que o buscam. Ele não precisava fazer isso, mas ele gosta de fazer. É como o próprio Jesus disse, se vós que sois maus, sabem dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais Deus, que é bom, não dará o Espírito Santo, mas de todos os presentes, a todos aqueles que lhe pedirem. Com fé, com certeza. Então, aqui eu queria parar, porque se eu continuar expondo, eu vou perder o horário. Eu anotei aqui com a cabeça, né? Mas são 4 pontos só, eu não quero demorar muito. O que a incredulidade faz com a gente. O primeiro deles, a incredulidade, ela nos impede de enxergar os alívios que Deus nos proporciona em meio às tribulações. A incredulidade cega a gente. Então a gente não enxerga os alívios. É como Paulo escreve aos Coríntios, falando uma coisa que eles já deveriam saber. Que Deus não nos provará além das nossas forças. E que junto com a prova, Ele nos enviará graça e poder para que a gente possa superar ela. Então, a gente já devia saber isso, porque Jesus fala em Mateus 28. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Então a gente devia saber
Deus não vai colocar a gente numa situação que a gente vai ser reprovado. Muito pelo contrário. Então aqui a incredulidade cega a gente, a ponto da gente ficar achando que Deus não é bom. Que a gente não está sendo tratado por Deus como merecia. Senhor, mas eu estou procurando fazer tudo certo, Senhor. E cadê as tuas promessas? Elas estão lá. Deus não disse que a minha e que a sua vida não ia ter dificuldade. Muito pelo contrário, Ele disse que ia ter. Mas a gente às vezes não busca Deus na tribulação, não tem o conforto, por exemplo, de Mateus 5, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Se a gente não chorar pela motivação certa, se a gente não entender que entender o motivo da provação é mais importante que sair dela. Então, a primeira coisa da incredulidade é cegar isso. É como, por exemplo, uma pessoa que está com medo. Eu já dei esse exemplo algumas vezes. Se você observar alguém que está se afogando no mar, você vai perceber como é que um salva-mar, né, um salvaguarda, ele salva, um salva-vidas, ele vai salvar aquela pessoa que está se afogando. Em primeiro lugar, ele vai esperar que a pessoa não tenha mais força para se debater. Porque se ele chegasse e a pessoa ainda tivesse com força, a pessoa ia se abraçar a ele e provavelmente os dois iam afundar. Segundo lugar, ele nunca vai chegar pela frente. Porque é o risco também da pessoa se abraçar a ele. Ele chega por trás. A pessoa que está vendo de longe parece que ele está fazendo uma perversidade, porque ele enforca. Não enforca, né? Ele pega pelo pescoço, porque qual é a parte da gente que tem que ficar fora da água para respirar? O nariz, é a cabeça, é a boca. Então ele tem todo aquele cuidado. Quem está ouvindo de longe, coitado do outro. Então está trazendo enforcado. E a pessoa está sendo salva. Então, a gente entender isso. Se a gente não vê da forma certa. É como, por exemplo, vamos imaginar uma criança. Eu, algumas vezes, precisei ir na farmácia, quando eu era pequeno, eu me lembro, tomar Bezetacil. E aí, eu tomava aquela injeção, que quem já tomou sabe, você fica uns 3 dias sem sentar direito, se for, né? No bumbum. E você toma aquela injeção, e na minha mente, assim, infantil, né? Hoje já era algo muito assim vago, né? Mas eu quando eu era mais novo, eu tinha essa memória, né? Hoje é uma memória da memória. Meu pai pagando ao farmacêutico. E eu disse, mas como meu pai está pagando? Como ela me fez uma perversidade dessas? Porque a gente não entende a cena. A gente só sente a dor. A furada, a injeção entrando, depois aquela... Aí no outro dia você ainda fica, não acredito que meu pai fez isso. Ele deu dinheiro para aquele rapaz que deu uma furada. Porque a gente não entende a cena. Então, é o que o diabo quer fazer com você e comigo. Foi o que ele tentou fazer com Jesus e não deu certo. Jesus está 40 dias sem comer. Qual foi o primeiro assunto do diabo? Comida. Parece a gente, né? A gente às vezes não se alimentou direito. Rapaz, o pastor hoje não vai terminar no horário. Já olhei esse filme do Lula Demorou, que ele gosta de falar, já fez os cálculos. Então, porque ele sabe que a nossa barriga ronca. Tem uma hora que ela começa a fazer um barulhinho, pelo menos a minha faz. Vocês, se de repente, são mais espirituais, né? Mais educados. Então, quando você está com muita fome, ele chegou para Jesus 40 dias sem comer, irmão. A gente fica assim com poucas horas sem comer, imagina dias. Transforma essa pedra num pão. E aí, você tem fé mesmo? Vamos lá, transforma essa pedra num pão. Eu não preciso, se Deus quiser que eu coma, Ele envia o pão. Se Ele não enviou o pão, é porque não ainda para eu comer. Depois a gente vai ver que quando o diabo foi embora, o que é que diz o Evangelho? Vieram os anjos e serviram a Jesus. Então, é importante a gente ter essa noção de que a gente está sendo atacado agora, irmão. Agora, todos nós que estamos aqui, todos nós, inclusive Estelinha, que é uma criança. Será que minha mãe vai comprar uma matéria escolar? É certo.
Mas eu olhei aquela bolsa tão bonitinha, aquela mochila, né? Pro ano de 2023, já tá em 2023. Mas eu olhei pra minha mãe assim, eu vi que não vai rolar. A gente é atacado todos os dias, irmão, tem idade. A gente tem cobiças. E aí a gente começa, em vez da gente pegar aquilo que a gente acha que precisa e fazer, né, um motivo de oração, a gente começa a será que vai ver acontecer isso aqui? Não, isso não leva a lugar nenhum, irmão. Isso é dúvida. Dúvida é o contrário da fé. Se a gente precisa de alguma coisa, peça a Deus. Pedir a Deus. Se for bom para você, eu tenho certeza que Ele vai te dar. Se Ele não te der, é porque você não precisa ou não é bom para você. E as duas coisas estão sempre ligadas. Que o que a gente não precisa faz mal. Segundo ponto que eu queria falar com os irmãos é que a incredulidade, ela nos faz ficar apavorados. O que você acha que fez os discípulos acordarem Jesus no meio da tempestade? Eles estavam sentindo o quê? Medo. E o medo só chega quando a fé foi embora. Quando a gente está com fé, o medo não aparece. Falando do medo no sentido negativo. Tem o temor ao Senhor, que é sempre bom, irmãos. Falando do medo ruim, que nos paralisa. Do medo que que é atraído pela incredulidade. Então ele vai vendo, quando à medida que a fé vai embora, o medo chega, bate na porta e entra e senta na nossa sala e diz: e aí, como é que você está? E você começa a gritar, parecendo um filme de terror. Como foi que Jó disse? O que eu mais temia me sobreveio. Jó não negou a Deus, mas pode ter certeza que ele teve um conflito de fé. Porque ele diz: o que eu mais temia me sobreveio. Elias, que foi enfrentar Acabe e Jezabel face a face, que desafiou profetas de Baal e de Astarote, de repente ficou com medo porque Jezabel disse: vou matar você até amanhã. E aí ele fugiu para tentar salvar a sua própria vida. Mas Elias, você já teve tanta experiência com Deus, Elias. E quem somos nós, Elias, para julgar Elias? A gente pode, por tão menos, eu estou falando de mim. A gente viu aqui Pedro: Senhor, você precisa ser que eu morra, mas eu não te negarei. Negou quantas vezes? E foi grato, misericórdia, viu? Porque se Jesus dissesse: vai ser 10 vezes que você vai me negar, era 10. Se o galo não tivesse cantado e Pedro não tivesse chorado amargamente, e tudo ali é fruto da intercessão de Jesus. Pedro, eu roguei por você. Se não fosse a intercessão do Senhor, Pedro estava negando Jesus até hoje. Por quê? Porque a gente se desespera, irmãos. A gente viu agora quantas pessoas, crentes, ficaram com medo da morte diante do Covid. Quantas pessoas ficam com medo da morte quando vão fazer um exame, quando estão desconfiados. Né? Então, quer ver uma coisa, quer ver uma pessoa ficar assustada, principalmente pessoas do sexo feminino. É dizer que vai fazer, olha, a gente viu aqui que tem um cistozinho. Dependendo da mulher, se for uma mulher de fé, já se desespera logo: estou com câncer, vou morrer. Aí passa 2, 3 semanas até sair o resultado da biópsia. Tem gente até que já quer fazer o testamento. Aí o médico chega e diz: a gente fez a biópsia, deu negativo, o nódulo é benigno. A pessoa: 3 semanas sem dormir. Desespera. Mas por que não teve fé? Porque se eu morrer, eu vou para o céu. Se eu tiver que passar por isso, eu vou passar. Deus é Deus. Mas a incredulidade faz isso, faz a gente se desesperar. E a gente, quando está desesperado, faz um monte de bobagem. Você quer ver? As pessoas que mais fazem bobagem são as pessoas que estão em pânico. Por isso que é tão perigoso, né? A pessoa, quando está em pânico, ela faz bobagem. A pessoa às vezes pula de um carro, pula de um segundo, um terceiro andar, quando tem um ataque de pânico.
faz escolhas horríveis. E é isso que a incredulidade quer fazer com você e comigo, quer nos deixar em pânico. Porque você acha que Satanás fica ao redor bramando? Ele não pode pegar você, mas ele fica rugindo para ver se a gente se desespera e sai da presença de Deus, aí ele nos ataca. Terceiro ponto, já para a gente concluir, eu disse para vocês que eram 4, já vou concluir o horário, aí depois, se Deus permitir, a gente vai continuar em Lucas. Mas para a gente perceber, eu queria mostrar para vocês e para mim, como a incredulidade que os apóstolos demonstraram diante do aviso das mulheres é algo tão, infelizmente, comum para a gente nos nossos dias, e que a gente tem que vigiar para não cometer a mesma incredulidade diante das promessas do Senhor, que já nos foram ditas. Terceiro ponto, a incredulidade, ela vai tornar o crente negligente e descuidado com as coisas de Deus. Por quê? Porque se eu não acredito nas coisas de Deus, isso também é o oposto, no sentido de que eu não acredito que Deus me protegerá. Mas assim, eu também não acredito que Deus me punirá ou me corrigirá se eu fizer algo errado. Dá um exemplo de incredulidade. Será que Judas tinha noção do que aconteceria com a alma dele quando ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Será que Judas tinha noção daquilo? Que ele iria para o inferno e ficaria a eternidade inteira lá por 30 moedas de prata? Então a incredulidade, ela deixa a gente negligente, descuidado com as coisas de Deus. Dá outro exemplo. Na Bíblia, um sacerdote, um sumo sacerdote, chamado Eli, da época do profeta Samuel. O profeta Samuel ainda criança. O sumo sacerdote Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eles faziam coisas feias dentro da casa de Deus. E aquele homem não fazia nada. Ele foi avisado por Deus para fazer e continuou sem fazer. Como é o nome disso? Incredulidade. Um outro exemplo. Na época que Davi estava trazendo a arca de Deus para o território de Israel, foi um sacerdote que ficou responsável por essa obra. O nome dele era Uza. E ele deveria saber. Estava escrito, quando Moisés recebeu as orientações para os utensílios sagrados do templo e que seriam usados, nos sacrifícios para Deus, um desses utensílios era a Arca da Aliança. E o nome, a Arca da Aliança, simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, a aliança. E foi dito, a Arca da Aliança, o seu design, o seu desenho, para que o pessoal fizesse, eles tinham 4 argolas, onde se passava 2 varas de madeira, e os sacerdotes carregavam nos ombros, de maneira que ninguém tocava nela, porque ela simbolizava o próprio Deus, no meio do seu povo. E a orientação, ninguém pode tocar na Arca da Aliança, porque ela é santa. E aquele sacerdote sabia disso, deveria saber. E além de permitir que a Arca da Aliança fosse transportada num carro de boi, com a ideia de que seria mais rápido o trajeto, quando o carro de boi, por conta da geografia lá de Israel, estava balançando e a arca parecia que ia cair, ele então tocou nela com a mão para impedir que ela caísse no chão. Foi o que aconteceu? Deus deu um galardão para ele, matou ele. Instantaneamente. A pessoa com tanto temor, parou ali a obra, deixou a casa durante alguns meses na casa de um homem, a arca durante alguns meses na casa de um homem, naquela região. Por quê? Porque a incredulidade nos torna negligentes. Se eu não acredito nas promessas de Deus, eu também não acredito nos seus ais. Aí eu vou e começo a brincar com Deus. Mas Paulo já avisou, com Deus não se brinca, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele lhe colher. Então, quando a gente vê pessoas brincando de ser crente, elas estão fazendo isso porque elas estão incrédulas.
Elas nem acreditam nas promessas de Deus e nem nas maldições. Então é por isso que é perigoso a incredulidade. Ela tem esse efeito. Você deixa de acreditar nas promessas e também deixa de acreditar no poder de Deus de punir e de corrigir. E começa a fazer as coisas de maneira a atrair a ira de Deus e não agradar a Deus. Quarto e último ponto para a gente encerrar, né, sobre o perigo da incredulidade que nos assedia continuamente. Esse é um dos pontos assim que Jesus falou muito. Inclusive tem um versículo que Jesus fala: todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados, venham até mim. Porque a incredulidade nos leva a tomar para nossa responsabilidade algo que a gente deveria entregar nas mãos de Deus. Então, se eu não acredito que Deus vai fazer o que disse que ia fazer, então eu tenho que fazer. Eu vou ter que fazer, porque Deus disse que ia fazer, mas eu não acredito que Ele vai fazer. Vou dar um exemplo na Bíblia. Saul recebeu uma orientação de Deus, não foi de Samuel. Samuel é só um intermediário. Olha, Saul, Deus te colocou como rei, você vai reunir o povo todo, eu vou vir, e antes da gente era comum, né, era o correto, antes de ir para a guerra, deveria se fazer um sacrifício em honra a Deus, para que Deus abençoasse o povo na batalha. Só que no dia e hora marcada por Samuel, Samuel não chegou no horário esperado por Saul, o povo começou a ficar agoniado, e aí Saul, que não podia, foi fazer o sacrifício. Mas como assim? Você não é sacerdote, Saul, você é rei, não pode. Não, mas é porque você demorou. Aí eu achei que você não ia vir. Mas Deus, não é Deus que faz as coisas? Deus não se atrasa, e Deus também não chega antes, Ele só chega na hora certa. Os discípulos, quando acordaram Jesus, foi por quê? Porque eles achavam que quem estava mantendo aquele barco sem afundar era o esforço deles. Eu estou tirando água, a gente vai fazendo isso, a gente está permitindo que a vela faça assim. Quando eles viram que o esforço deles não adiantava mais, eles acordaram Jesus. Por isso que a gente vê muitas pessoas na igreja extremamente cansadas, e não é a obra de Deus que está cansando essas pessoas. Porque aqueles que esperam no Senhor, sejam jovens, sejam velhos, o Senhor renova as suas forças, vai além, dá asas como de águia. Eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fatigam. Mas quando a gente às vezes se sente cansado, é isso, é responsabilidade. Dá um exemplo. O pastor, no meu caso, né? Você vê pessoas saindo da igreja. Não é a minha responsabilidade manter vocês aqui. A minha responsabilidade é cuidar, é pregar a verdade, aconselhar com a verdade aqueles que buscarem o aconselhamento. Mas se a pessoa toma a atitude de sair, e principalmente porque foi aconselhada com a verdade, mas muitas vezes eu, como pastor, já me senti sobrecarregado. Não, será que eu não posso fazer algo mais? Será que eu não deveria visitar tal pessoa? Será que eu não deveria abrir um jejum? Por quê? Quem é que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo? Então, às vezes, a gente se coloca numa posição. Eu, como pai, quem é que coloca comida na minha mesa? É Deus ou é o meu esforço? Eu posso trabalhar do ponto de vista, né, trabalhar no trabalho normal, mas ainda continua sendo Deus. Porque eu, na minha vida, tenho muitos exemplos de pessoas muito mais inteligentes e fortes que, de repente, foram assombradas com enfermidades que tornaram essas pessoas inaptas a qualquer tipo de trabalho, seja intelectual, seja braçal. Você já viu uma pessoa que tem um AVC? Às
vezes a pessoa é alguém assim, sabe? Para, trabalha, faz, tem um AVC, fica onde? Em cima de uma cama. Não consegue nem às vezes tomar banho. Já viu isso? Eu já. E às vezes a gente não tem noção disso. A gente acha que é a minha responsabilidade, é o meu. Sim, responsabilidade é bom. Como cristão devemos ter responsabilidade, mas entender que sem Deus, como é que diz o Salmo 127? É inútil. Qualquer esforço da nossa parte. Olha, irmãos, isso vai inclusive na obra do Senhor. Quando o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho na Ásia, ele queria continuar na Ásia. Na visão de Paulo, que em muitos momentos foi correta, mas nesse momento não estava sendo, ele deveria ir para o interior do continente. Mas o Espírito do Senhor não deixou. Olha que confusão na cabeça de Paulo. Aí o apóstolo Paulo, não deve ser para essa direção, vou para outra. O Espírito do Senhor também não deixou. Porque às vezes a gente pensa isso. É a minha responsabilidade pregar para Cosme de Faria inteiro. Então eu vou pedir para Reginho, que conhece o bairro, para ele pegar o nome de todas as vielas e ruas desse bairro, e eu vou fazer um cronograma. Nizam, Deus mandou você fazer desse jeito? Não, mas é uma atitude lógica, de organização. Sim, mas você falou com Deus antes? Porque a obra é dele. Mas a gente tem visto pessoas na igreja tomando atitudes com papel e caneta na mão, quando deveriam estar com o joelho no chão. Papel e caneta na mão é até bom, depois do joelho no chão. Antes é soberba da vida. É o perigo de você achar que sabe mais do que Deus. Ó Deus, o Senhor me mandou pregar. O Senhor separou um lugar para a gente pregar, inclusive, lá na travessa. Aqui uma travessa, né, que chama? Ali na associação de moradores. O Senhor mandou a gente pregar ali. Mas eu acho que daquele jeito que a gente está fazendo, não vai dar certo. Então já me organizei aqui com o Reginho, vou falar também com outras pessoas. Vamos de rua em rua. Ele mandou. Mas por que você vai fazer isso? Porque é minha responsabilidade o bairro de Cosme de Farias. Desde quando isso é minha responsabilidade? Eu não tenho o poder de salvar minha alma. Agora, se Deus dissesse que vai em cada rua, meu irmão, você vai. Porque foi ele que mandou. Mas tomar atitudes, achando que o resultado da equação depende de você e de mim, não depende, irmãos. Mas a gente tem vivido, eu já vou até fechar, porque esse é o último ponto, né? A gente fica pensando que o resultado depende da gente. Então, Senhor, a igreja não está crescendo como a gente pensou que cresceria. E aí, será que a gente tem que mudar alguma coisa? Meu irmão, se isso vai fazer com que você ore mais, louvado seja Deus, orar é maravilhoso. Será que eu tenho que ser um obreiro aprovado, um obreiro melhor? Com certeza. Mas irmãos, o resultado da equação depende de Deus. A gente tem que entender isso. Isso é uma prova de fé. Mas a gente tem visto pessoas, e é por isso que a gente tem visto, é um dos motivos do movimento evangélico estar como está. Olha, se continuar pregando como prega, não vem ninguém. Então a gente faz o seguinte: antes da pregação, a gente faz um show. Depois do show, a gente faz algumas brincadeiras. O pessoal gosta de brincadeira. E no finalzinho, a gente dá uma palavra de 10 a 15 minutos, não pode mais do que isso, porque senão o pessoal enfada. E aí a gente termina com um apelo e uma oração para abençoar. Nunca pode ser para exortar, viu? Tem que dizer para aqueles que estão em pecado que Deus vai continuar abençoando eles, mesmo no pecado. Tá certo? Porque assim faz crescer. Essa é a receita de bolo das igrejas que crescem. Diversão no lugar de exortação. Motivação no lugar de arrependimento. Eu vi uma frase esses dias e eu achei tremenda. Eu coloquei: no céu
Você não vai ver muita gente, você não vai ver gente motivada, você vai ver gente arrependida. Você pega uma pessoa que está vivendo em pecado e ainda se acha crente, e você motiva essa pessoa, quando é que essa pessoa vai se arrepender? Nunca. Você não motiva uma pessoa que tem pecado, você exorta, você chama ao arrependimento. Se ela vai se arrepender ou não é com a gente. Eu não posso colocar esse fardo nem em mim nem em vocês. Por exemplo, eu e vocês, a gente deve convidar as pessoas para ouvir o Evangelho. Se elas vão ouvir ou não, se elas vão permanecer ou não depois que ouviram, mas a gente tem que chamar. As que estão tem que cuidar. A gente tem a nossa responsabilidade que a Bíblia determina, mas existem muitas, e a maioria das coisas, que é Deus que vai fazer. E que seria loucura da minha parte achar que eu e você temos capacidade de fazer aquilo que só Deus pode fazer. Mas a incredulidade deixa a gente nesse estado de loucura. De achar que a gente pode fazer. Você vê gente, irmãos, olha, eu já vou concluir. Mas você vê gente, eu já presenciei isso, eu creio que alguns irmãos talvez tenham presenciado. Culto de avivamento. Quem é que pode regenerar uma alma? Existe culto de avivamento. Culto de batismo com o Espírito Santo. Eu vou levantar minha mão e você, todo mundo que estiver aqui, vai ser batizado. Existe alguém que tem esse poder? Culto de milagres, às quintas-feiras. Quem tem esse poder, irmão? Mas as pessoas, o mercado evangélico pede isso. E os falsos mestres fornecem. E tem gente que fica doente de incredulidade. Porque ela acreditou no que não deveria. Eu fiz a campanha que aquele falso mestre mandou. Ela não sabia que era falso mestre. Era 7 semanas. O meu marido, minha esposa ia voltar para casa. O meu filho ia deixar as drogas. Não deixou. O marido não voltou. A esposa também não. E aí? Foi porque você não teve fé. Não é o que o falso mestre vai dizer. Imagina como fica a cabeça dessa pessoa. A incredulidade faz isso, irmãos, com a gente. Faz a gente acreditar que a gente tem mais poder do que a gente tem. Eu estou falando isso, você já sabe, já não tem poder nenhum vindo de nós. Mas existe sim poder na vida do cristão vindo da parte do Senhor. E esse poder é exercido para a glória do próprio Senhor. E de acordo com o que o próprio Senhor determina. Mas tem coisas que é só o Senhor que vai fazer. Na hora que Ele quiser. Do jeito que Ele quiser. E Ele não tem que pedir a minha e a sua autorização para isso. E nem marcar nada com você e comigo. Mas como o Senhor fez isso e nem me falou antes? E tinha que falar. Então, olha o que a incredulidade nos coloca. A gente não tem noção dessa palavrinha. A gente estudar a Bíblia e começar a ver determinados textos e meu Deus, a incredulidade é muito mais perigosa, porque ela é sorrateira. Ela vai entrar na sua vida e na minha e a gente nem vai perceber. E quanto mais a gente expulsa ela, mais ela volta, porque ela está na nossa carne. Como foi que Jesus falou? O espírito está, mas a carne, ela é incrédula. Toda vez que eu e você formos motivados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, para fazer algo para Deus, a carne vai trazer incredulidade. E vai ser essa batalha da carne contra o Espírito. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Para quando a gente lê as boas notícias da Bíblia, a gente não reagir como os apóstolos. Que acharam que os crentes, as mulheres crentes, estavam delirando. Mas como assim? Deus sustenta uma pessoa que não está lá de carteira assinada fazendo X e Y? Será que Deus vai dar alguma coisa para essa pessoa que fica só fazendo a obra de Deus ou só se dedicando à igreja? Será? Será que Ele tem poder para isso? Deus tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos.
Que a gente jamais se esqueça disso, irmãos. Não é na sua força e nem na minha. É o poder de Deus. Sempre foi e sempre será. E isso tem que trazer para a gente esperança. Três sentimentos, 3 elementos que estão sempre na vida do cristão: esperança, fé e amor. O amor é o maior deles, mas esperança, fé e amor. Não, Paulo fala de dons que a gente tem que buscar na nossa vida, que o Senhor nos ajude a sermos frutíferos nesses dons. Obrigado, Deus. Muito obrigado, porque as tuas promessas são sempre verdadeiras. Me perdoa, Senhor, e nos perdoa por qualquer incredulidade vinda da nossa parte, pois nós temos aprendido, Senhor, como a incredulidade te ofende e te desonra. E o Senhor é digno de toda a honra, Senhor. Por isso nos ajuda a não mais vacilar, quando devemos permanecer firmes na fé. Cada um de nós aqui, Senhor, estejamos firmes diante dos obstáculos que tentam nos desviar, que estejamos firmes, entendendo que o Senhor está conosco. E aí, como Davi disse, diante dos gigantes não temeremos, porque não vamos contra o gigante na nossa força nem no nosso tamanho, mas é em nome do Senhor dos Exércitos. Que seja essa a fé, Senhor, que nos guia nos nossos afazeres diários e principalmente em tudo aquilo que fazemos para a expansão do Teu reino como igreja, Senhor. Que seja por fé. Que jamais venhamos a tomar atitudes baseadas na incredulidade, mas que as nossas decisões sejam sempre fundamentadas na fé em nosso maravilhoso e bendito Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com cumprimento santo e diga para você, eu vou dizer para mim, acredite em Deus, Ele é indecepcionável, como diria um irmão nosso que está presente.